A nossa diferença aí para o primeiro time fora do G4, que agora é o Bahia, ela foi reduzida para 7 pontos, né? Cruzeiro 56, Mirassol 52, Bahia 49, depois o Botafogo 46, Fluminense 41. São os times mais diretamente envolvidos nessa briga ou nesse sonho de G4, né? Não G6, G4 aí. Preocupa para vocês essa sequência aí de Campeonato Brasileiro, esse resultado do Bahia, ou já era esperado mesmo que o Bahia fosse vencer? É focar só no nosso, não ficar preocupado muito com o pessoal que vem aí da parte baixa. Era o resultado esperado, Caramujo, por aquilo que o Bahia e que o Internacional têm conseguido produzir dentro desse Campeonato Brasileiro. Seria muito estranho, até mesmo se o Inter conseguisse um empate. Acho até que foi uma vitória bem magrinha do Bahia, poderia, por aquilo que as equipes estão produzindo na temporada, né? Poderia ter sido um jogo até mais tranquilo a nível de placar. Então, era esperado, e aí o que o Cruzeiro tem que fazer é seguir pontuando, seguir conquistando os pontos que lhes são acessíveis. A nível de pontuação, o Cruzeiro segue muito bem no segundo turno, assim como foi no primeiro. Trouxemos aqui, né? Tem o bilhetinho, o papelzinho lá do Jardim, que não nos deixa mentir. Se a performance caiu, a pontuação segue basicamente a mesma. E aí é seguir pontuando, principalmente diante de adversários que nos fornecem jogos mais acessíveis. A diferença de aproveitamento de pontos ainda é bem relevante, né? Bahia lá com 56%, enquanto o Cruzeiro tem 64%. Então, não preocupa à medida que o Cruzeiro continue dentro da toada que está. Que mesmo quando não está sendo brilhante, conseguir confirmar pontos, conseguir ser competitivo nas partidas e ser um time chato de ser batido, né? Porque isso, de fato, esse Cruzeiro do Leonardo Jardim é. Agora, se cair demais o desempenho a nível assim de pontuação, aí pode sim preocupar tanto o Bahia quanto o Fluminense. Mas nesse momento não tem nada que indique muito isso, não, que o Cruzeiro vai cair tanto assim de produção a nível de pontuação. Mesmo oscilando a nível de performance, tem conseguido pontuar bem, então a tendência é que a gente consiga confirmar essa vaga no G4 até com uma certa antecedência. O Cruzeiro vai ter que ser muito incompetente para sair do grupo dos 4 primeiros, né? Tá numa fase de oscilação e eu até acho, espero ser surpreendido, tá? Mas eu até acho que o Cruzeiro tá dando todos os indícios de que vai oscilar até a reta final do campeonato. Mesmo assim, eu acho que não vai ser uma oscilação tão brusca ao ponto do Cruzeiro sair do grupo dos 4 primeiros, não só pela campanha que tem, mas até olhando os concorrentes também, né? Porque tirando o Mirassol, que tem uma certa constância, a gente ainda vê Bahia e principalmente Botafogo oscilando muito, né? O Fluminense também não é diferente. Foi fundamental o Cruzeiro ter vencido Fortaleza, porque quando a gente olha para os 3 que estão abaixo, o Mirassol venceu o São Paulo, o Bahia venceu 2 jogos em sequência, né? Venceu os Gaúchos, Grêmio e Inter, e o Botafogo acabou vencendo fora de casa o Ceará. O Cruzeiro depende só dele, é realmente focar mais no que tem que fazer e precisa fazer melhor. Os últimos 9 jogos que o Cruzeiro vai ter aí até o término do Brasileirão, claro que vão ser decisivos, mas vale pontuar que vai ser um Cruzeiro que vai ter muitos enfrentamentos contra equipes que estão abaixo, que fazem um campeonato muito pior. O Cruzeiro vai precisar melhorar o seu desempenho, né? Porque para garantir essa vaga na Libertadores com antecedência, com tranquilidade, tem que bater Vitória, tem que bater Ceará, Juventude, tentar chegar lá na última rodada contra o Santos, não tendo a faca no pescoço, né? Mas, enfim, é um outro adversário também que o Cruzeiro pode vencer. Antes disso, tem Corinthians. Então, eu acho que o Cruzeiro tem aí jogos interessantes para chegar com tranquilidade na Libertadores, mas precisa melhorar o seu desempenho com urgência. Eu ainda não consigo fazer análises mais para frente, porque eu estou com foco no duelo com o Palmeiras e nessa rodada, Caramujo. Para eu cumprir aquilo que eu prometi de 6 jogos e ver como que a gente vai estar. Beleza, tá bom. O precavido Samuel Venâncio, o homem da cautela. E, gente, assim, falando desse duelo contra o Palmeiras, né? Tem uma palavra que soa muito bem quando fala assim, ó, contra esse adversário, o Cruzeiro tem um tabu. Aí a gente já sorri, né? A gente, opa, tem tabu? Se tem tabu, normalmente a gente quebra, hein? Cruzeiro tem um tabu nessa partida contra o Palmeiras, aí 8h30 da noite no domingão. A gente vai estar
fechando a 30ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, inclusive, tá? E aí, tabus. O Cruzeiro não vence o Palmeiras lá em São Paulo, no Allianz Parque, desde 2018, na Copa do Brasil, aquele 1-0 com um golaço de Hernan Barcos, né? Aquela jogadinha Henrique, Robinho, Sata Neves, cruzamento, Barcos finaliza ali na saída do goleiro, belíssimo gol do Cruzeiro. E por campeonatos brasileiros, o Cruzeiro nunca ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, tá? Até porque ele foi construído em 2014, eu acho, né? Que ele foi inaugurado. Mas a última vitória do Cruzeiro fora de casa foi em 2014, no Pacaembu. Uma vitória do Cruzeiro por 2-1, inclusive, tá? Então, assim, já são 11 anos sem ganhar do Palmeiras lá pelo Campeonato Brasileiro. E aí? Tá com a carinha de ser esse o ano? Palmeiras que não vai bem contra o G6, o Cruzeiro que se dá bem nesse tipo de confronto. Palmeiras joga hoje, hein? Hoje à noite, contra a LDU, Altitude, jogo decisivo de Libertadores. E aí? Como que tá para vocês a expectativa? Estão esperando o jogo de hoje da LDU ou já dá para imaginar algo mais claro do Palmeiras para domingo? Mas eu acho que dá para imaginar, porque dificilmente vai ser um Palmeiras que vai ter alterações no seu time, alterações assim pesadas visando o jogo contra o Cruzeiro, né? Não tem o Piquerez, e a tendência é que o GFT venha a jogar, mas a espinha dorsal que for a campo hoje em Quito é a que deve enfrentar o Cruzeiro. E a gente conhece muito bem esse Palmeiras, né? Vemos muitos jogos do Palmeiras, então a gente sabe a forma dessa equipe jogar, não deve se alterar contra o Cruzeiro, porque por mais que o Palmeiras tenha um resultado negativo hoje, o Palmeiras briga pelo título do Campeonato Brasileiro e sabe que o confronto contra o Cruzeiro é muito importante, né? Se o Palmeiras vence o Cruzeiro no Allianz Parque, ele tira o Cruzeiro definitivamente da disputa pelo título e obviamente não é o que a gente deseja. Torço para que o Palmeiras se desgaste bastante hoje, né? A LDU já eliminou 2 brasileiros e fazendo 2 grandes jogos na sua casa. Acho que o Palmeiras vai ter um duelo difícil, mas mesmo chegando mais desgastado em tese do que o Cruzeiro, o confronto vai ser bem difícil. O Cruzeiro precisa ter aí um nível de concentração semelhante ao que teve no Maracanã contra o Flamengo, né? O Cruzeiro nesses grandes jogos tem conseguido ter aí uma parte mental muito forte, e eu acho que já começa por aí. Se você quer fazer um grande jogo contra o Palmeiras, se você quer pensar em fazer 3 pontos no Allianz Parque, precisa ter aí um mental muito forte para suportar essa equipe do Palmeiras, que é competitivo o tempo todo, né? E às vezes consegue alguns gols muito improváveis. O Cruzeiro, inclusive, já provou desse veneno quando perdeu lá por 1-0, quando ainda era comandado pelo Pepa. Mas, enfim, acho que o Cruzeiro tem condições de fazer um grande jogo no Allianz Parque, só que tem que ter um desempenho muito melhor do que nos últimos jogos, né? O Palmeiras errou muito contra o Flamengo, né? Sofreu vários gols com erros até raros. Não acho que o Palmeiras vai errar tanto, então que o Cruzeiro possa ter aí também um bom nível de eficácia, né? Porque contra o Flamengo, e aí eu tô falando muito desse confronto contra o Flamengo porque deve ser parecido pelo menos a nível competitivo. A gente sabe que o Palmeiras tem um jeito diferente de jogar, mas eu acho que em termos de competitividade não deve se diferenciar muito. O Cruzeiro teve muitas chances contra o Flamengo, mais até do que eu imaginava, e acabou não fazendo. Teve ali um mérito muito grande do Rossi, mas eu imagino que o jogo contra o Palmeiras também não vá reservar oportunidades em um volume absurdo para o Cruzeiro. Então que o time possa ser eficaz, que Caio Jorge volte a fazer gols, que a gente tenha um setor ofensivo inspirado para, quem sabe, conseguir uma grande vitória no Allianz Parque, para reforçar ou para, quem sabe, recolocar o Cruzeiro de vez nessa disputa pelo título. O primeiro passo para vencer lá é avisar o Jardim que existe esse tabu, né? Porque ele gosta. Então, já fica aí, quem puder mandar para ele nas redes sociais, o pessoal do clube já informe a Leonardo Jardim sobre esse tabu. Mas, assim, um jogo muito difícil, Emerson. O Palmeiras certamente vai se desgastar hoje nessa partida, independente assim do nível do elenco do Palmeiras, o fato do Abel conseguir gerir bem os minutos desses atletas e, por vezes, não perder qualidade no seu time titular,
continua sendo um confronto muito duro de Libertadores e com 3 dias depois um confronto muito duro de Campeonato Brasileiro também. Então, a nível de calendário, nessa semana especificamente, o Cruzeiro tem uma vantagem com relação ao Palmeiras, precisa usar muito bem essa semana, se preparar muito bem para chegar lá no Allianz, pronto para fazer um grande jogo, principalmente sem bola. Acho que tem, tirando esse jogo contra o Flamengo, né, como o Caio falou muito bem, tem bastante tempo que o Cruzeiro não entrega assim, um jogo de excelência dentro de 90 minutos ali, com e sem a bola. E aí, para conseguir um bom resultado lá no Allianz, não precisa nem ser a vitória, tá? Para conseguir pontuar lá no Allianz, o Cruzeiro vai precisar fazer um jogo similar ao que fez no Maracanã diante do Flamengo, e ali não foi suficiente para vencer, né? É sempre bom destacar isso. Então, eu confio que a gente tem capacidade de fazer esse jogo, porque nós já fizemos grandes jogos nessa temporada, inclusive fora de casa, mas o momento de oscilação ele deixa uma pulguinha atrás da orelha. Acho que é uma oportunidade para esse elenco nos dar uma resposta, assim, no sentido de performance mesmo. Claro que tem que ponderar o desgaste da temporada, tá muito claro que o Cruzeiro chega agora no final de outubro com problemas físicos, assim, com atletas abaixo daquilo que já entregaram, e não acho que isso vai se resolver com uma semana de trabalho, com uma semana cheia aí de descanso. Acho que é uma coisa que só vai ser resolvida depois de férias e pré-temporada e etc. Faz parte de ter um elenco curto, mas é o momento de sprint final, né? Todo mundo vai ter que se dedicar um pouco mais, se entregar um pouco mais, para que nesse tipo de jogo o Cruzeiro consiga sair com pontos. E aí pode ser uma vitória? Não tem nada nesse momento que me faça assinar um empate. Eu já vi esse Cruzeiro do Leonardo Jardim entregar ótimos resultados contra adversários bem difíceis e bem competitivos. Aí vamos ver se a gente consegue entregar mais um jogo daqueles para confirmar uma vitória lá no Allianz e quebrar esse tabu que, por mais que eu entenda, né, o contexto do clube, incomoda, né? Você não vencer há tanto tempo um adversário assim nacional incomoda. Acho que o Cruzeiro precisa, assim como fez esse ano ao longo de vários momentos, voltar a vencer o Palmeiras fora de casa.